Estados vão congelar o imposto sobre os combustíveis durante 3 meses. Mesma concessionária ganha o leilão para continuar administrando a Via Dutra. Jair Bolsonaro está em Roma, na Itália, para a reunião dos presidentes das 20 maiores economias do planeta. Na Escócia, os preparativos são para o encontro onde serão discutidos os problemas do clima. O governo faz o pagamento da última parcela do programa Bolsa Família, que será substituído pelo Auxílio Brasil. No Dia Nacional do Livro, a Bíblia mantém a liderança do ranking dos mais vendidos. Técnico Tite convoca novos jogadores para as partidas contra Colômbia e Argentina. E um passeio pelas obras do maior aquário de água doce do mundo, que está sendo construído no Pantanal do Brasil. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é o Dia Nacional do Livro. A data é celebrada há mais de 200 anos. E durante a pandemia, a prática da leitura aumentou bastante no país. A venda de livros teve crescimento de quase 50%. Mas as novas publicações ainda não conseguem bater a marca do livro que há décadas é o mais vendido do mundo, a Bíblia. Uma extensão de casa. Assim são as livrarias para o Arthur. Eu sou fascinado por livrarias. O jornalista viaja ao mundo todo e, por onde passa, enaltece a leitura. Mas é fundamental, literatura é um momento de introspecção, né, que você fala com você mesmo. E vai muito além, como explica o professor Chiquinho. Ao pensarmos da importância da literatura, você formando um cidadão com essa capacidade de ler o mundo, mas nas diversas camadas, né? E o Arthur sabe muito bem disso. Dono de um acervo de mais de 1000 livros, o jornalista sabe exatamente qual é o valor dessa joia. Mas não foi pelo Dia do Livro que ele veio até aqui. Não, coincidiu. Uma bela coincidência para esse amante de literatura. Eu também tenho livros publicados, já lancei aqui, então isso faz parte do meu cotidiano. O Dia Nacional do Livro foi criado em 1810 em comemoração à fundação da primeira Biblioteca Nacional lá no Rio de Janeiro, a Real Biblioteca. Muita gente não conhece essa data, mas o que importa mesmo nesse dia é celebrar a leitura. A Ana Carolina costuma ler um livro por mês, pelo celular. No meu dia a dia, na minha rotina, eu tendo a ir mais para o digital, né? Pela praticidade mesmo, de estar sempre no bolso ali quando eu tenho um tempo livre para ler. Apesar de usar muito mais os meios digitais para ler, ela não dispensa o papel. É mais prazeroso, né? Quando você vai folheando, dá uma sensação de tô consumindo ele, assim. Então é mais legal. A Cida que o diga, já são décadas vivendo em meio aos livros. Há 37 anos vendendo e aprendendo com os livros, porque acho que é o lugar que você mais aprende, porque todos os dias, sem exceção, chega um livro novo, um assunto novo, uma novidade. Você consegue fazer o que o que eu sou mais apaixonado na literatura, que é sair das quatro paredes, você consegue fazer uma viagem ao imaginário, né? Então você consegue ir para outros lugares. O escritor, ele tem isso como objetivo, né? Fazer com que a pessoa consiga se envolver tanto com aquele livro, que ela possa se emocionar, que ela possa se identificar com os personagens, com os cenários, enfim. E essa essência foi resgatada durante a pandemia. A prova está no aumento das vendas. Esse ano, por exemplo, no primeiro semestre, teve aumento de 110%. No site da livraria, né? Já no país todo, a alta foi de 48,5% na comparação com o primeiro semestre de 2020. E entre os livros mais procurados estão estes: A literatura, suspense, clássicos e muito livro de humanidades, né? Assim, as pessoas estão querendo também entender um pouco como é que está funcionando o mundo, como é que
né, lendo mais história, né, saber como funciona. O primeiro livro publicado no mundo é o mais vendido até os dias de hoje, porque essa história milenar é ainda muito atual e a mais procurada pela maioria das pessoas. Por isso, aqui no Shopping do Povo, da Igreja Internacional da Graça de Deus, entre tantos produtos, a Bíblia Sagrada ainda é o item mais comprado. As Bíblias vendidas aqui no Shopping do Povo, elas são produzidas pela Graça Editorial, que por ano comercializa cerca de 100 mil unidades. E um dos produtos mais procurados por aqui é essa Bíblia, a Bíblia com os comentários do missionário R.R. Soares. Esse é o livro dos livros, traduzido em cerca de 3.000 idiomas, com mais de 5 bilhões de cópias vendidas em todo o mundo. Qualquer área da vida do homem, a Bíblia instrui. Como qualquer também equipamento, se você não lê o manual antes de você usar, você pode, de uma certa maneira, perdê-lo, né? Então, muitas vidas estão se perdendo, por quê? Porque não sabe o poder que é o manual do homem, a Bíblia. Se essas pessoas, de uma certa maneira, entendessem, muitas não se perderiam. E por isso é o mais vendido, é o mais lido. Por quê? Porque quando a pessoa procura a verdade, ali ela encontra, naquele manual, que é a Bíblia, o manual do homem. Um estudo com cobaias apontou que a vacina Butanvac é eficaz contra variantes do coronavírus alfa, beta e gama. Os testes em humanos começaram em julho em São Paulo e Minas Gerais. A Butanvac, candidata à vacina brasileira contra a Covid-19, teve sua eficácia comprovada contra as variantes alfa, beta e gama nos estudos pré-clínicos, de acordo com resultados publicados na revista científica Nature Communication. Nesta fase, que antecede a etapa de aplicação em humanos, os testes foram realizados em cobaias. Apesar disso, os desenvolvedores já divulgaram uma prévia dos resultados da fase 1, com voluntários, que indicam que a Butanvac é segura e gera resposta imunológica conforme estudos iniciais em humanos na Tailândia. Na primeira fase, os pesquisadores testaram 2 versões da vacina em camundongos e hamsters. A primeira versão, produzida no Butantan, utiliza o vírus inativo e a segunda usa o vírus vivo e a aplicação é via intranasal. A resposta foi forte, com anticorpos que neutralizam tanto o coronavírus quanto as variantes. Segundo os pesquisadores, outro estudo está em andamento para avaliar a eficácia da vacina contra a variante Delta, que ainda não havia sido identificada quando a pesquisa começou. O Butantan deverá produzir 100% do imunizante em sua própria infraestrutura, caso ele se comprove eficaz. Até o momento, os testes brasileiros são realizados em Ribeirão Preto, no interior paulista, e nas cidades mineiras de Guapuxé, São Sebastião do Paraíso e Itamogi. Agora vamos ver os números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicadas 277.362.246 doses. Significa que 74,6% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e que mais de 114 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas com as 2 doses ou com a vacina de dose única. E o órgão regulador de saúde dos Estados Unidos autorizou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com o imunizante da Pfizer. A medida anunciada hoje foi tomada em caráter emergencial. A decisão deve tornar a vacina disponível para 28 milhões de crianças americanas, muitas das quais estão de volta à escola. A liberação ocorreu após os consultores do Food and Drug Administration, órgão regulador de saúde do país, votarem de maneira quase unânime a favor da aplicação das doses da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Apenas alguns outros países, incluindo China, Cuba e Emirados Árabes Unidos, aprovaram imunizantes para crianças nessa faixa etária. A Pfizer-BioNTech declarou que o produto mostrou eficácia de 90,7% contra o coronavírus em um ensaio clínico com participantes dessa mesma faixa etária. No Brasil, o Ministério da Saúde também estuda a inclusão de vacina contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos na campanha nacional de imunização do ano que vem. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que espera a aprovação da Anvisa. E agora vamos ver o ranking de imunização no mundo contra a Covid. De acordo com a Universidade de Oxford,
Já foram aplicados 6 bilhões e 970 milhões de doses. A China está na liderança, com 2 bilhões e 250 milhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1 bilhão e 50 milhões de doses de imunizantes. Em terceiro lugar aparecem os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto o Japão. E veja a seguir, a mesma concessionária vence o leilão para ficar mais 30 anos na administração da Via Dutra que liga o Rio a São Paulo. E ainda, estados concordam em congelar o ICMS para combater o aumento dos preços dos combustíveis. Os estados congelaram a partir de hoje o ICMS sobre o preço dos combustíveis por 90 dias. O congelamento do ICMS sobre o preço dos combustíveis foi aprovado nesta sexta-feira pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, com o objetivo de colaborar com a manutenção dos preços, evitando aumentos. A medida foi aprovada por unanimidade entre todos os governadores do país e vale de 1º de novembro, próxima segunda-feira, até o dia 31 de janeiro do ano que vem. Governadores afirmam que a medida faz parte de um esforço geral para conter os sequentes e agressivos aumentos nos preços dos combustíveis. Na semana passada, os governadores e secretários de Economia se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir o projeto de lei que estabelece valor fixo do ICMS. A expectativa é que na próxima semana haja uma reunião entre os governadores, o presidente do Senado e representantes da Petrobras para tratar do assunto. E os preços da gasolina, diesel e gás de botijão voltaram a subir esta semana. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, a maior correção foi na média do litro do óleo diesel, que ficou 4,5% mais caro e atingiu R$ 5,21. A gasolina aumentou 3,1% para R$ 6,56. O combustível chegou a ser encontrado por R$ 7,89. A menor variação desta semana, de 8 centavos, foi do botijão de gás. O grupo CCR venceu nesta sexta-feira o leilão de concessão da rodovia Presidente Dutra. A empresa que já administrava a rodovia vai ficar mais 30 anos à frente dos negócios. Concorrendo apenas contra a empresa Eco Rodovias, a CCR venceu o leilão realizado hoje do sistema rodoviário Rio-São Paulo Presidente Dutra, que compreende os trechos da BR-116 e da Rio-Santos, a BR-101, nos dois estados. Com a concessão, a CCR renovou sua operação por mais 30 anos. O grupo ofertou 15,31% de desconto na tarifa de pedágio e outorga de R$ 1 bilhão e 770 milhões de reais. O governo federal prevê um investimento de 14 bilhões e 800 milhões de reais ao longo do tempo do contrato. Esse foi considerado o maior leilão da história do setor. Ao longo da concessão, a empresa prevê duplicar mais de 80 quilômetros da rodovia Rio-Santos, instalar um sistema de pedágio de cobranças sem interrupção do tráfego, entre outras ações. O Grupo CCR é responsável por 3.955 quilômetros de rodovias e opera a rodovia Presidente Dutra desde 1996. A Receita Federal fez hoje o pagamento do lote residual de restituição do imposto de renda deste ano. O valor foi depositado na conta indicada na declaração de quase 300 mil contribuintes. O valor do lote é de 450 milhões de reais. E depois de 18 anos, o programa Bolsa Família fez hoje o seu último pagamento. No lugar deve entrar em vigor o Auxílio Brasil, com a previsão de beneficiar um maior número de pessoas. Criado em novembro de 2003, o programa Bolsa Família está se despedindo. Nesta última etapa, 14 milhões e 600 mil pessoas foram beneficiadas, sendo 9 milhões e 300 mil com auxílio emergencial e 5 milhões e 300 mil com valor normal. Agora, o programa social vai ser substituído pelo Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania afirmou que o pagamento do novo programa vai começar em 17 de novembro. De acordo com o final do NIS, seguindo o cronograma habitual vigente do Bolsa Família.
No primeiro mês, os atuais benefícios devem ter o reajuste de 20%. Com isso, a média do valor do pagamento, que hoje é de R$ 189, vai passar para R$ 226. Além disso, o número de beneficiados deve aumentar para 17 milhões. Em dezembro, segundo a pasta, o valor das parcelas deve ser acrescido de um benefício temporário para garantir o pagamento de ao menos R$ 400 até dezembro de 2022. Segundo o governo, o valor extra amplia a renda das famílias em situação de vulnerabilidade diante do cenário de crise causado pela pandemia. Mato Grosso do Sul tem o melhor resultado em aberturas de empresa nos últimos 20 anos. O setor de serviços foi o melhor colocado, seguido pelo segmento do comércio e indústria. O recorde é referente à série histórica desde o ano 2000. Até então, o maior número de empresas abertas entre janeiro e setembro havia ocorrido em 2013, com 6.045 aberturas. O setor que mais abriu empresas nos 9 primeiros meses deste ano foi o de serviços, com 4.600 aberturas, seguido pelo comércio, com 2.210 e indústria, com 320. Do total de 7.130 empresas abertas no período, 3.059 foram em Campo Grande, o que corresponde a 43%, e 766 em Dourados, 11% do total. O governo federal, o nosso governo do estado, o município, os municípios sul-mato-grossenses mantiveram, trabalharam no sentido de manter um ambiente positivo para o empreendedor, mantendo folha de pagamento em dias, fornecedores, toda a situação de contratação, e isso gera uma confiança no empreendedor. E junto a tudo isso, nós tivemos uma modernização do processo da junta comercial, onde hoje tudo é realizado de forma digital, sem necessidade presencial. Então, isso facilitou muito todo o processo de abertura de empresas. Dos 9 primeiros meses deste ano, só julho e setembro não quebraram o recorde mensal, o que leva a uma previsão de crescimento e novo recorde até o fim do ano. Nós cremos que nós ultrapassaremos pela primeira vez o número de 9.000 empresas abertas no Mato Grosso do Sul dentro de um exercício. Por outro lado, o número de extinções de empresas também foi recorde ao se comparar janeiro a setembro deste ano com o período equivalente do ano passado. Foram 3.145 agora e 3.025 em 2020. Mesmo assim, com esse aumento de 4%, ao se comparar com o número de abertura de empresas, o saldo positivo é importante. Em números, 7.130 empresas abertas contra 3.145 extinções, gera um saldo de 3.985. Quando o empreendedor vai fechar o seu negócio, a Lei da Liberdade Econômica, que foi editada em setembro de 2019, ela ofereceu essa facilidade para o empreendedor. Então, hoje, quando o empresário está fechando o seu negócio, passando por dificuldades, que não é fácil para fechar um negócio, ele tinha antigamente mais uma taxa para ser paga, que é a taxa de extinção da empresa junto aqui na junta comercial. Hoje não. Essa taxa foi extinta pelo governo federal e não é cobrado por esse serviço. As contas do setor público fecharam setembro com um saldo positivo de mais de quase 13 bilhões de reais. O melhor resultado para o mês dos últimos 11 anos. Os dados do setor público consolidado incluem o governo central, estados, municípios e estatais, com exceção da Petrobras, Eletrobras e os bancos públicos Caixa e Banco do Brasil. Encerrando mais uma semana e também o mês de outubro, o dólar fechou em alta de 0,41% nesta sexta-feira, em meio às preocupações com a situação fiscal do país. Cotado em R$ 5,64 na venda, além de alta de 3,71% no mês e de 8,8% no ano. E veja a seguir, o presidente Jair Bolsonaro está em Roma para a reunião das 20 maiores economias do mundo, com os preparativos para o início da Conferência do Clima no próximo domingo. O presidente Jair Bolsonaro está em Roma, na Itália, a caminho das reuniões da cúpula das 20 maiores economias do mundo. O G20 é responsável por nada menos do que 80% do PIB mundial.
Os líderes vão discutir a retomada da economia, questões ambientais e saúde. O encontro será uma prévia da COP26 que vai acontecer na Escócia. As áreas da saúde, tecnologia, produção de energia e meio ambiente serão as prioridades do Brasil. Pautas comerciais estão entre os assuntos a serem tratados na reunião. O presidente Jair Bolsonaro viajou acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, além de Carlos França, das Relações Exteriores, e Joaquim Leite, do Meio Ambiente. O presidente russo Vladimir Putin e Xi Jinping, da China, também participarão da reunião por videochamada. Na próxima segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro vai visitar a cidade Anguillara Veneta, onde será homenageado. Ali na província de Pádua, é a origem da família de Bolsonaro, onde nasceu o bisavô do presidente. Alguns parentes ainda moram lá. E começa neste domingo a COP26, o mais importante evento do clima do mundo. O objetivo da COP26 é discutir se o mundo está no caminho para conter as mudanças climáticas e estabelecer metas para reduzir a redução de gases e o calor do planeta. Ao final do evento, os países participantes assinam um compromisso e devem fazer declarações sobre os objetivos estabelecidos. No entanto, cientistas e ambientalistas alertam que, especialmente os países mais ricos, precisam de metas mais ambiciosas para evitar uma catástrofe climática global. Nesta sexta, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que está em Roma para participar da reunião do G20, disse que o encontro na Escócia corre um sério risco de fracassar e que o planeta caminha para uma catástrofe climática. Em conversa com jornalistas, o chefe da ONU disse que recentes anúncios sobre o combate às mudanças climáticas são uma ilusão e que compromissos firmados pelos governos podem levar o mundo ao aumento de 2,7 graus Celsius, o que seria um desastre ambiental. O secretário-geral pediu mais ambição e mais vontade política para conter as mudanças climáticas. Relatório do Programa da ONU para o Desenvolvimento, PNUD, lançado na última quinta-feira, revela que os países mais pobres estão mais comprometidos com iniciativas de combate às mudanças climáticas que os países ricos, que fazem parte do G20. Segundo o estudo, 93% das economias menos desenvolvidas já apresentaram compromissos nacionais mais aprimorados sobre o tema, enquanto várias nações das 20 mais desenvolvidas, responsáveis por 3/4 das emissões de gases do efeito estufa, ainda não aderiram aos princípios do Acordo de Paris, nem avançaram com as ambições climáticas. O documento lista iniciativas relevantes ao redor do mundo para salvar a humanidade. O Chile tem uma estratégia financeira para conseguir transformar todos os setores e alcançar a neutralidade de carbono até 2050. A Macedônia do Norte se comprometeu em reduzir em 82% a emissão de gases, chegando a níveis pré-industriais. E na África, o Zimbábue faz investimentos na conservação agrícola para criar 30 mil empregos a cada $1 milhão, com a finalidade de reduzir a emissão de gases em 40%. Cientistas dizem que o mundo precisa de objetivos mais ambiciosos para defender a existência humana e a vida no planeta. Relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, alerta que as metas do G20 não são compatíveis com o Acordo de Paris e que o planeta tem aumentado as emissões de gases quando deveria reduzir, conforme explica a coautora do estudo, a ONU News. Nós agora estamos em preparação da COP26 e mais de 126 países já anunciaram e já submeteram oficialmente as suas metas de NDCs para estabilização e redução de emissões de 2030. Ora, qual é o problema? O problema é que nós temos uma lacuna de emissões entre uma carta de boas intenções dos governos, que corresponde ao Acordo de Paris, e depois o que é submetido por cada país na prática. Então, essa lacuna de emissões entre o que é necessário ser feito para estabilizarmos o aquecimento global em 2 graus e 1,5 graus e o que está a ser anunciado pelos países e implementado, tem uma certa lacuna, há um descasamento, não é? Nós temos os mesmos países que assinaram o Acordo de Paris e depois temos compromissos que vão bem aquém da ambição que é necessário.
O coordenador de sustentabilidade da Confederação Nacional da Agropecuária, que compõe a delegação da CNA na COP26, explica que o Brasil possui compromissos ambientais firmados através do Tratado de Paris, ou seja, o Brasil tem a meta de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025, 43% até 2030 e a neutralidade de carbono até 2050. O Acordo de Paris é um tratado internacional que diz o que cada país envolvido, ou parte, precisa fazer. Tudo isso é para limitar o aquecimento global e evitar o aumento da temperatura média do planeta em 1,5 grau a 2 graus centígrados até o ano de 2100. Sim, o Brasil é um desses países e terá que cumprir com obrigações no setor agropecuário. Você sabia que emitimos menos gases de efeito estufa do que os países desenvolvidos? Apenas 2,8% de toda a emissão mundial? Mesmo assim, é nossa responsabilidade manter a maior cobertura vegetal tropical do planeta e continuar tendo uma agricultura rica e tecnificada. A CNA vai entregar o posicionamento do setor agro na COP26, que destaca a necessidade de definições objetivas sobre o mercado de carbono, financiamento para cumprir o Acordo de Paris e produção e preservação de pautas pela ciência e legalidade. A COP26 será realizada na Escócia e vai durar 12 dias. O mais importante evento do clima é uma oportunidade para que os líderes mundiais discutam os compromissos firmados e estabeleçam metas mais ambiciosas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não irá à COP26. Quem vai representar o país é o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Essa semana, o ministro cumpriu uma extensa agenda com embaixadores e autoridades estrangeiras para discutir a cooperação internacional e a agenda climática. Entre os convidados, o embaixador do Chile, Fernando Schmidt, e Milan Zakar, embaixador da Eslováquia. Em agosto, Joaquim Leite se reuniu com o presidente da COP26, seguindo um cronograma de ações do Brasil rumo ao evento. Na oportunidade, o ministro reforçou a importância do financiamento do clima para conservar a vegetação nativa. Esta semana, a Câmara dos Deputados realizou uma sessão especial no plenário através da Comissão Geral para discutir a participação do Brasil no evento. Na oportunidade, especialistas defenderam que o país seja mais ambicioso com as metas da agenda climática e protagonize uma ação mundial para a reversão do aquecimento global, buscando zerar o desmatamento, preservar as florestas e reduzir a emissão de gases. Segundo o Amazon, o ritmo do desmatamento na Amazônia segue acelerado. No mês de setembro, a floresta perdeu diariamente uma área maior que 4.000 campos de futebol, o que corresponde ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro. A falta de chuva, devido ao desmatamento, traz o problema do aumento da energia. Nós perdemos também, cientificamente, quantos produtos nós deixamos de conhecer, né? Quantos remédios podem ser feitos através das árvores, né? Das plantas. Então, o desmatamento ele é um prejuízo econômico, ele é um prejuízo financeiro, ele é um prejuízo cultural, porque a cultura de várias pessoas, de povos indígenas que vivem nas florestas, né, são perdidas. Então, é algo assim sem precedentes. O desmatamento nos traz prejuízos em todas as áreas. Em uma ação inédita na sede da ONU em Nova York, um dinossauro invade o saguão da Assembleia Geral para alertar os diplomatas sobre a possível extinção da humanidade. A campanha foi desenvolvida pelo Programa da ONU para o Desenvolvimento, PNUD. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you.
Mais 394 mortes por Covid-19 foram registradas no Brasil nas últimas 24 horas e quase 12 mil novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Mais de 20.986.000 pessoas se recuperaram da doença. Confira agora os números da pandemia no mundo até esta sexta-feira. Já são mais de 245.956.000 casos contabilizados e mais de 4.988.000 óbitos ao redor do mundo. Dos 5 países mais afetados por ordem de contaminação, os Estados Unidos aparecem em primeiro, com quase 45.917.000 diagnósticos e 745.290 vítimas fatais. A Índia passou de 34.246.000. O Brasil tem mais de 21.781.000 testes positivos e 607.462 mortes. O Reino Unido quebrou a barreira dos 9.021.000 casos. E a Rússia se aproxima dos 8.299.000 pessoas contaminadas. E veja a seguir os jogadores convocados pelo técnico Tite para os jogos contra Colômbia e Argentina. E também o passeio pelas obras do maior aquário de água doce do mundo, que está sendo construído no Pantanal. O técnico Tite divulgou a lista de convocados para defenderem a seleção brasileira nos duelos contra Colômbia e Argentina nos dias 11 e 16 de novembro, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Com a classificação para o Mundial do Catar muito bem encaminhada, dirigentes da CBF apoiaram o pedido de clubes brasileiros para que jogadores que atuam no futebol nacional não fossem chamados dessa vez. Tite acatou o pedido. A lista de convocados conta com os goleiros Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City e Gabriel Chapecó, do Grêmio, o único jogador que atua no Brasil convocado. Nas laterais, Danilo, da Juventus, Emerson Royal, do Tottenham, Alexandro, da Juventus e Renan Lodge, do Atlético de Madrid. Na zaga, Éder Militão, do Real Madrid, Lucas Veríssimo, do Benfica, Marquinhos, do PSG e Thiago Silva, do Chelsea. No meio-campo, Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United, Gerson do Olympique de Marselha, Lucas Paquetá do Lyon, Felipe Coutinho do Barcelona. No ataque, Antony do Ajax, Roberto Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Matheus Cunha do Atlético de Madrid, Neymar do PSG e Rafinha do Leeds. O Brasil está invicto nas eliminatórias após 11 jogos, é o líder com 31 pontos. Desde que a competição passou a ser disputada em pontos corridos, nunca uma seleção ficou fora da Copa do Mundo com essa pontuação. O destaque ficou por conta do retorno de 2 nomes de peso, o meia Felipe Coutinho e o atacante Roberto Firmino. O primeiro confronto do Brasil será na Neoquímica Arena, em São Paulo. O segundo será na província de San Juan, no interior da Argentina. E agora vamos acompanhar e sentir um pouquinho do que vai ser o maior aquário de água doce do mundo, no Pantanal brasileiro. O aquário não vai ser qualquer obra, mas uma de destaque mundial. Ele não é só um monumento arquitetônico do estado do Mato Grosso do Sul. Ele também é um equipamento de grande complexidade tecnológica. E isso nos posiciona entre poucas cidades do mundo que tem uma estrutura como esta. Então é muito importante que a população tenha ciência de que o Estado está sendo dotado de um equipamento que poucos países do mundo têm. Isso quem fala é o professor especialista com obras em aquários pelo mundo. Hoje há apenas alguns peixes, como pacus e pintados, que ficam nos lagos de fora. Mas em 45 dias, os espécimes devem chegar aos poucos. Conforme forem sendo liberados os tanques, eles vão sendo povoados. Mas e a visita? Vai começar pelo saguão, com elevador panorâmico em um espaço amplo. Há ainda um auditório com capacidade para 250 pessoas. As obras estão avançadas. Depois, o visitante passa por esta sala, onde vai funcionar um museu com todo o histórico geológico do Pantanal. Estes equipamentos são projetores
que vão dar vida ao ambiente. Mais adiante, os anfitriões, os peixes, vão ser colocados em tanques que já estão passando pela cenografia. Os primeiros representam a região das rochas calcárias de Bonito. Depois, paisagens que remontam os rios como Miranda, Negro e Aquidauana. Vai haver espaço para sucuris também. O aquário vai ter também peixes exóticos com tanques que representam os continentes espalhados pelo mundo. A beleza da escultura do elefante africano impressiona. Claro que faltam detalhes a serem concluídos para colocar a água e os peixes. E esta viagem termina com a sensação do visitante passeando por esta parte aqui, ó. É como caminhar por dentro do Rio Paraguai. Aqui dentro há uma espécie de inversão de papel. A ideia que se passa é de como se os peixes observassem os visitantes. Um grande diferencial do aquário do Pantanal. Rio Paraguai, que é o grande tanque que nós temos, que é um tanque que permite as pessoas passarem por dentro. Um tanque com 1,5 milhão de litros de água. A visita teve a presença de 4 órgãos de imprensa e faz parte da transparência das obras após tanta polêmica. Essa visita faz parte do programa Aquário Transparente, que é justamente para dar transparência a essa obra, uma obra que, como você disse, já teve vários questionamentos. Então é um momento de envolver a sociedade, envolver a imprensa. Nós podemos acompanhar ainda a área onde há todos os equipamentos que vão garantir a saúde dos espécimes. São dezenas de máquinas para bombear e limpar a água que vem da natureza e retorna para ela após tratamento. A obra, agora orçada em 230 milhões de reais, tem 19 mil metros quadrados de área construída. O volume aqui é para 5 milhões de litros de água. Por enquanto, tudo está no cronograma. O cronograma das empresas ele vai até o mês de junho, mas nós temos um combinado e estamos fazendo reunião a cada 15 dias com as empresas e com o grupo de trabalho para antecipar esse cronograma para março. Então a expectativa é que no segundo trimestre do ano que vem, estudantes sul-mato-grossenses em geral e visitantes de todo o mundo possam contemplar e aprender com aquele que deve se tornar num monumento histórico de Mato Grosso do Sul. Embora a domesticação do cavalo seja relativamente recente, graças à genética foi possível localizar no norte do Cáucaso o ponto de partida do caminho compartilhado entre humanos e equinos. Trata-se de uma zona nas chamadas estepes pônticas, que se estende do norte do Mar Negro até leste do Mar Cáspio. A região fica no sudoeste da Rússia, nas bacias dos rios Don e Volga. Embora a domesticação do cavalo seja relativamente recente, o local onde ocorreu esse processo evolutivo era até agora um enigma. O cavalo foi domesticado há 4.200 anos, milhares de anos depois do cachorro, da vaca ou da ovelha. De acordo com um estudo publicado na revista Nature, a domesticação transformou a história da humanidade em uma escala sem precedentes pelo que o animal oferecia: mobilidade, velocidade e instrumento de guerra. Mas o registro fóssil, esqueletos e dentes não mostravam um ponto de ruptura claro no tempo. Os cientistas decidiram utilizar então outra técnica: estudar o DNA fóssil, o material genético hereditário que permite voltar no tempo e localizar o ponto zero de uma linhagem animal. Cazaquistão, Sibéria, Península de Anatólia e Península Ibérica. Havia inúmeras hipóteses sobre a origem do cavalo doméstico, mas nenhuma dava resultados conclusivos. Pela leitura e comparação das bilhões de letras do código genético, os cientistas conseguiram identificar uma região no Cáucaso onde as diferenças entre cavalos modernos e antigos eram menos pronunciadas. Rapidamente houve uma explosão populacional intensa. Veja como foram os testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas hoje, 29 de outubro. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Você foi o quê, irmã? Eu cheguei aqui com as pernas muito cansadas. Eu tenho muita cãibra nas pernas à noite. Quanto tempo vem isso? Tem mais de um ano. Mais de um ano. É. E agora? Agora
tô livre. Tá livre. A senhora foi o quê, irmã? Muita tristeza e mágoa. Ah, sumiu. Saiu. Oh, glória a Deus. Boa visitação de Deus. E você, irmã? Um problema que eu tive, que eu tomei um tombo muito forte e rompeu os tendões do braço todo, do braço direito e do braço esquerdo também. Quanto tempo o senhor tomou? Quanto tempo? Já tem 2 anos. E agora tá livre? Agora tá bom, graças então a Deus. levanta os dois assim. Oh, graças a Deus. Tem uma pessoa que estava com uma dor aqui no joelho direito e foi embora. O que foi, irmã? Conta pra mim. Eu estava muito tempo com dor nos joelhos. Qual deles? Ah, dos dois? Mais o direito. Mais o direito. E agora melhorou bastante. Oh, glória a Deus. Olha, eu não sou mágico, eu não curo ninguém. A cura é pela fé. Mas o que é fé, missionário? Hebreus 11:1 diz que é a certeza das coisas que se espera e a prova daquilo que se não vê. E onde compra a fé? Em lugar nenhum. Mas o senhor não tem um pouquinho no seu bolso para vender, emprestar ou dar? Não, a fé não é assim. É Deus que põe no seu coração. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se ouve a palavra de Deus, você consegue a habilidade para ouvir Deus, para entender Deus falando com você. E você crê e Deus abençoa. Glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.